personagens que já usaram o manto de Capitão América. Com o lançamento de Capitão América Admirável Mundo Novo, ou Capitão América 4 simplesmente, a gente vai ter o primeiro filme oficialmente protagonizado pelo Sam Wilson, que é o mais novo Capitão América do MCU. Porém, muitos outros personagens além dele e do Steve Rogers já usaram esse manto. Personagens que inclusive ainda não apareceram no MCU. Steve Rogers. Começando pelo Capitão América original, o Steve Rogers foi esse símbolo que personificou a honra e a dignidade da América. Parte da sua criação se deu justamente pelo marketing dos Estados Unidos anti o fascismo alemão, tanto que a capa do seu primeiro quadrinho é justamente o Steve Rogers dando um soco no Hitler. Durante a Segunda Guerra, muitos jovens queriam servir ao país como soldados, e o Steve Rogers era uma dessas pessoas. Ele queria servir ao seu país e fazer o bem. Só que seu porte físico não ajudava nem um pouco, já que ele era franzino e raquítico. A última pessoa possível para se tornar um soldado. Porém, existia um projeto secreto dos Estados Unidos que fazia experimentos para criar um super soldado. Um soldado que seria muito mais poderoso do que um soldado comum. E o Steve Rogers foi o escolhido para realizar esse experimento e se tornou o primeiro super soldado da história. Um símbolo da América durante a luta contra o fascismo alemão, que no caso é o Capitão América. Sendo até hoje amado pelos fãs como um grande símbolo de honra, lealdade e liberdade. O Steve era muito mais do que só um cara grande com um manto da América. O Steve Rogers sempre foi um símbolo de liberdade e honra, tanto que mesmo estampando basicamente a bandeira dos Estados Unidos no seu corpo, ele muitas vezes ia contra o seu próprio país pelo bem das pessoas. O cara era tão foda que ele inspirou muitas outras pessoas a se tornarem heróis, como Deadpool, Frank Castle, Isaiah Bradley. Se engana quem pensava que o Sam Wilson é o primeiro Capitão América negro. Depois da suposta morte do Capitão América original, o Steve Rogers, o governo dos Estados Unidos fez experimentos para tentar recuperar o efeito do soro do super soldado e criar um novo Capitão América. Eles então selecionaram 300 pessoas negras como cobaias para um experimento ultra arriscado e a única que ficou bem, que conseguiu sobreviver ao experimento, foi o Isaiah Bradley. Ele realizou missões como Capitão América, vestiu o manto de Capitão América e mesmo que tenha sido um experimento de sucesso, muitos nem acreditavam que ele conseguiria realizar as missões com êxito e voltaria com vida. E o seu sucesso nas suas missões foi recompensado com ele sendo preso e torturado durante anos. A história do Isaiah Bradley é extremamente trágica, já que basicamente ele representava a ideia de que nunca aceitariam um Capitão América negro, que também é o tema central da história do Sam Wilson. Bucky Barnes. Quando Steve Rogers decidiu se aposentar no MCU, muita gente queria justamente que o Bucky assumisse o manto de Capitão América. E isso não é sem fundamento não é só porque o povo gosta do personagem, é porque isso justamente já aconteceu nos quadrinhos. O Bucky foi não só o braço direito do Capitão América, como também o seu melhor amigo. Eles se conheciam desde a infância e lutaram muitas batalhas juntos, quase como irmãos. Um faria qualquer coisa pelo outro. Quando o Steve Rogers não pôde ser o Capitão América, quem assumiu esse manto foi justamente o Bucky Barnes. O Bucky assumiu o escudo e o manto de Capitão América não porque ele foi escolhido como sucessor do Steve Rogers. Na verdade, o Steve Rogers tinha acabado de morrer nos eventos de Guerra Civil e como uma forma de honrar o legado dele e continuar com o Capitão América no mundo, o Bucky decidiu assumir o manto. Porém, o seu passado como um soldado invernal trouxe a desconfiança de vários outros heróis, como o próprio Sam Wilson, o Falcão, e também do Clint Barton, que é o Arqueiro Verde. Quer dizer, o Gavião Arqueiro, confundi aqui. Dois personagens inúteis que usam um arco e flecha. Porém, mesmo que os outros heróis não gostassem muito dele assumindo o manto, ele foi crucial durante eventos como o de Invasão Secreta, por exemplo. E quando Steve Rogers voltou à vida, ele devolveu o manto ao seu amigo. Entendem como esse é um excelente motivo pro Bucky Barnes do MCU não ter sido Capitão América e sim o Sam Wilson? Provavelmente tanto o Steve quanto o Bucky nunca pensaram que ele seria adequado a esse manto, porque o Capitão América é um símbolo muito importante. Beleza, se não tem uma opção melhor, ninguém melhor ali disponível para ser o Capitão América, beleza. Agora, se tem alguém como o Sam Wilson, por exemplo, que realmente personifica esses ideais do Capitão América, então é melhor que ele assuma o manto mesmo. John Walker. O personagem já fez a sua estreia no MCU na série Falcão e o Soldado Invernal. Depois que o Sam Wilson entregou o escudo ao governo dos Estados Unidos e basicamente renegou a herança de manto do Capitão América, o próprio governo dos Estados Unidos decidiu eleger o seu próprio Capitão América, que foi o John Walker. E seu tempo usando o manto foi marcado por muitos eventos violentos e seu excesso de brutalidade. Ele podia até usar o manto, mas isso não significa que ele realmente representava o que o Capitão América significa. Ainda mais porque ele é um baita soldado nacionalista que não bate muito bem das ideias. E conforme ele se excedia nesse papel, ele acabou perdendo o manto, assim como foi na série, e depois assumiu o posto de agente americano, que basicamente visava ser um Capitão América, só que mais sombrio e mais anti-herói. O personagem vai voltar a aparecer no MCU no filme Thunderbolts.
Peggy Carter. Pois é, não é só homens que podem usar o manto de Capitão América não, mulheres também são capazes. Recentemente adaptada na série animada de What If, a Peggy Carter, ou melhor, Agente Carter, ou melhor, Capitã Carter, por muitos anos foi o interesse amoroso do Steve Rogers, atuando com ele durante os eventos da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, nos filmes do MCU, ela foi uma das fundadoras da SHIELD. Essa versão da Peggy Carter como Capitã América é vista em vários universos alternativos do multiverso da Marvel, em que o Steve Rogers não foi o escolhido para assumir o manto, muito menos usar o soro do super soldado, e sim a Peggy. O seu sucesso nos quadrinhos foi tão grande que ela ganhou sua própria série de quadrinhos em 2018. E recentemente, ela não só apareceu e protagonizou vários momentos nas 3 temporadas de What If, como também apareceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E por falar em Capitã América, aqui temos mais um exemplo, que é a Daniela Cage. Podemos dizer que a Danielle foi uma das mais poderosas Capitãs Américas que a gente já viu. Isso porque ela é filha do Luke Cage e da Jessica Jones. E ela herdou os poderes dos seus pais, ou seja, ela tem super força e pele impenetrável. Então assim, ela nem precisa de escudo de vibrânio para bloquear tiros de bala. Tiros de armas. Ela apareceu na série do Ultron Eternamente quando o Doutor Destino criou uma formação nova de Vingadores de várias linhas do tempo alternativas. Frank Castle. Sim, o Justiceiro já foi o Capitão América. O personagem vai retornar à Marvel e ser introduzido ao MCU agora na série do Demolidor Renascido. No quadrinho What If, Age of Ultron número 4, eles encontram o Capitão América congelado no gelo. Congelado no gelo é uma frase bem redundante, né? Porém, diferente da história original, o Capitão América já está morto. Com a ideia de que precisam de um novo Capitão América urgentemente, os Illuminati então obrigam o Frank Castle a assumir o manto de Capitão América. Porém, isso tudo não passou de uma jogada de marketing do Tony Stark, que depois que o Capitão América ficou estabelecido, e introduziu vários Capitães Américas em vários estados americanos como forma de propaganda e marketing. A gente também teve outros personagens que usaram o manto do Capitão América, porém as suas participações foram bem rápidas, como o Jeffrey Mace e o Roscoe Simons. Porém, ninguém foi melhor como Capitão América, além do Steve Rogers, como foi o Sam Wilson. Isso porque, primeiramente, ele foi o único que foi realmente escolhido pelo Steve Rogers para herdar o manto de Capitão América. Porém, nos quadrinhos, essa aposentadoria do personagem foi meio forçada, não foi que nem no MCU não. Porque lá, basicamente, a realidade foi alterada e o Steve Rogers perdeu o soro do super soldado, se tornando um idoso comum. Sendo assim, ele não poderia continuar com o manto de Capitão América. Então ele deu esse manto para o Sam. Tipo assim, o cara foi literalmente escolhido pelo Capitão América atual para vestir o manto. E depois, mesmo com o Steve Rogers voltando à ativa e assumindo de novo o soro de super soldado, também assumindo o manto de Capitão América, ele não quis tirar o Sam do cargo. Ele queria que o Sam continuasse como Capitão América. É basicamente que nem o Miles Morales e o Peter Parker, teriam 2 Capitães América ao mesmo tempo. E o Sam talvez seja o que mais entende o simbolismo desse símbolo, desse manto de Capitão América. E ele sempre se esforçou para fazer um bom trabalho. Eu acho muito interessante que o principal vilão do Sam enquanto Capitão América não é um super vilão qualquer, e sim o preconceito que ele sofre, porque a sociedade realmente não quer um Capitão América negro. Tanto que teve uma hora que eles literalmente despacharam o agente americano para dar uma surra no Sam e roubar o escudo dele. Não podemos dizer que o Sam seja o Capitão América mais amado de todos. Ele entende o que ser o Capitão América significa, e é por isso que ele foi o sucessor perfeito do Steve Rogers. Até porque o velho tinha que descansar alguma hora, né? Não tem como ser super-herói pra vida toda. O cara era velho, já tinha 90 anos, ele só queria no fim ficar com a mulher que ele amava e dançar um pouquinho. Vamos deixar o homem viver também, né? Enfim, eu tô ansioso pra Capitão América 4, o Admirável Mundo Novo. Eu espero que seja assim um bom filme, mesmo que eu não tenha lá grandes expectativas pra ele. Tudo que eu quero é que não seja ruim. É só isso que eu peço. E infelizmente eu só vou poder vir daqui a alguns dias. Mas fazer o que, né? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e também de comentar qual é a versão alternativa do Capitão América que você mais gosta. Pode ser qualquer uma que não seja o Steve Rogers. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que tá ansioso para ver Capitão América 4 e se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos como esse.